Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, na verdade, nós falamos um pouquinho, fizemos uma pequena introdução à cromatografia, certo? Mostramos o que está por trás, qual que é o princípio que está por trás de todas as cromatografias. Então, de modo geral, é aquela briga de forças, né? Então, a fase estacionária tentando segurar, interagir com os componentes da amostra, segurando-os, e a fase móvel tentando empurrar cada um dos componentes da amostra, né? E pelo fato das substâncias terem diferentes interações com a fase estacionária, elas vão se separando. Então esse é o princípio básico da cromatografia. Se você entendeu isso, você entendeu praticamente tudo, né? Você entendeu a ideia da cromatografia. É muito legal isso, né? Você entendeu, usar isso a seu favor para separar os componentes de uma amostra. E aí, no vídeo nós mostramos os diferentes tipos de cromatografia lá no último slide, né? O tio prometeu falar um pouquinho agora de cromatografia planar. É isso que a gente vai fazer agora, tá? A cromatografia planar, que é aquela caixinha que tinha ali à esquerda, ela é dividida em 3 tipos de cromatografias principais. Cromatografia em papel, cromatografia em camada delgada, que é a famosa CCD, e a cromatografia com o tal do cromatotron, tá? Muito bem. Cromatografia planar se chama planar porque ocorre em superfícies, tá? Não ocorre dentro da coluna. É legal mostrar esse tipo de cromatografia porque você enxerga, né? Vocês viram lá a experiência do primeiro vídeo dessa semana. Você enxerga o processo cromatográfico. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar com cromatografia em papel. O que a gente vai ver hoje de papel? Vamos ver tudo isso daqui, ó. Definição, curiosidades e classificação, aplicações, tipos, detalhamento da técnica, como fazer análise qualitativa e quantitativa, vantagens e desvantagens e exercícios. Nossa, comi ali o exercício, beleza. Definição, gente. A cromatografia em papel é uma técnica que se baseia na movimentação de um líquido sobre um suporte de papel, ocasionando a separação dos componentes de uma mistura através da migração seletiva das substâncias sobre esse suporte. Curiosidades. A cromatografia em papel foi desenvolvida por Gonstein, Gordon e Martin em 1944. É uma técnica simples e utiliza pequena quantidade de material e tem boa resolução. De que modo que ela é classificada? Isso é só uma curiosidade, né? Eu nem vou ficar discutindo isso porque é uma perda de tempo. Mas lembra que o tio comentou, né? Quando você vê lá, cromatografia gás sólido, né? A primeira palavrinha tem sempre a ver com a fase móvel e a segunda palavrinha sempre a ver com a fase estacionária. Quando você olha para a cromatografia em papel, é muito natural você dizer que a cromatografia em papel é um tipo de cromatografia líquido-sólido. Por quê? Porque é natural a gente entender que a fase móvel é um líquido e a fase estacionária é um sólido, no caso o papel. Pois mas ela é classificada, é só uma curiosidade, como cromatografia planar do tipo líquido-líquido, onde a fase móvel é um líquido e a fase estacionária é considerado um outro líquido, né? Então, na verdade, é a umidade que está ali no papel que interage, é assim que eles consideram. Mas é só isso não vai mudar o mundo, né? O mundo não vai acabar por conta disso, mas é só uma curiosidade, tá? Eu não vou ficar
desenvolvendo isso com vocês, porque não tem a menor... É uma bobagem, tá? Muito bem. Aplicação da cromatografia em papel. Por ser uma técnica muito rústica, ela tem pouquíssima aplicação nos dias atuais. Eventualmente pode ser aplicada em análises qualitativas de corantes em alimentos, adulterantes de açúcares, para análise de solo. O tio vai mostrar hoje bem rapidamente para vocês a tal da cromatografia do solo de Pfeiffer, e raramente é utilizado para quantificar, tá? Tipos de cromatografia em papel. Nós temos cromatografia ascendente, que é a mais utilizada, tem a descendente, a circular e a bidimensional. Vamos mostrar rapidamente cada uma delas. Como é que é a cromatografia ascendente? Você tem ali como se fosse uma bacia, né? Então pode ser um becker e tudo mais, onde você coloca o solvente, a fase móvel, você coloca o papel de pezinho com a amostra colocada na base desse papel. A fase móvel vai percorrer a fase estacionária de modo a arrastar a amostra. E aí o resultado é isso aqui, ó. A amostra que foi colocada em cada um dos pontinhos, né? Ela vai correr a fase estacionária acima, né? No caso o papel, que não é a fase estacionária, né? Mas enfim, vamos pensar que é. E aí o resultado é isso aqui, ó, né? E aí em função dos RFs você faz análise qualitativa. Professor, o que é RF? Daqui a pouco o tio fala, tá? Mas a ideia é essa daqui, da cromatografia planar ascendente. Ascendente porque, né, acende, tá? Tranquilo? Essa é a mais utilizada. A gente usa uma cuba cromatográfica, né? Dá para reproduzir isso aqui dentro de um becker com vidro de relógio em cima, tá? Para tampar. Muito bem. Cromatografia planar em papel descendente. A cuba cromatográfica ela é invertida, né? O papelzinho com as amostras, né? Com o pingo das amostras, ele é colocado de cima para baixo, por isso descendente, e o solvente é colocado aqui, ó, né? Então a fase móvel vai andando através do papel e arrastando os componentes da minha amostra, e o resultado é esse aqui, ó, de cima para baixo. Em função dos RFs, você faz análise qualitativa. Essa é muito pouco usual, gente. Eu, para ser sincero, eu nunca vi uma cuba cromatográfica descendente, tá? Eu sempre fiz análise ascendente. Essa daqui é a circular, né? O resultado é bem bonito da cromatografia de solo. Como é que é a circular? Essa daí eu sempre pensei em fazer com o pessoal, mas é complicado. O que acontece? É o pessoal da biologia que costuma fazer esse tipo de cromatografia, né? Olha que bonito o resultado. Existe todo um processo de preparação do solo, né? Você faz um ataque alcalino ao solo e tudo mais. Aí você tira de lá como se fosse um extrato, né? E a partir desse extrato, você mergulha um chumacinho de papel nesse extrato, coloca esse chumacinho aqui no meio, ó, aqui tem um círculozinho, é um papel, né? E aí esse extrato vai andando, né, através do papel. E a figura que se forma é alguma coisa parecida com isso. E o pessoal utiliza essas raias, cada uma delas tem um significado. Não é nada químico o negócio, né? E eles tiram várias conclusões sobre a qualidade do solo, né? Tipo de nutrientes, se o solo é rico, se é pobre, né? Se tem... Eu não entendo nada de solo, né? Mas é só para você entender que cada uma dessas raias, o tamanho delas, a cor e tudo mais, tem um significado,
tá? E a cromatografia bidimensional. Como é que é a cromatografia bidimensional? Vamos aqui para o papelzinho. Ó. Então eu posso fazer a cromatografia bidimensional assim, ó. Eu pego o meu papelzinho, aplico a minha amostra. Deixa eu pegar o verde, vai. Aplico a minha amostra aqui, tá? E mergulho isso aqui numa cuba. Opa. Aí, ó, eu coloco sempre o solvente até aqui, né? O solvente não pode encostar na amostra. O que acontece? O solvente, por capilaridade, vai subir e vai arrastar a minha amostra. E aí, o que acontece? Eu vou ter a separação dos componentes da minha amostra, né? Olha lá. Então, o azulzinho vai subir até um tanto e o amarelinho vai subir até outro tanto. Muito bem, eu tiro esse papel, deixo ele secando, tá? Terminou a cromatografia nesse sentido. Agora eu pego esse papelzinho e deito ele, por isso bidimensional, né? E aí eu coloco ele numa outra cuba com outro tipo de solvente. Olha lá. E agora, gente, difícil desenhar, né? Olha lá, agora o amarelinho tá de assim e o azulzinho tá de assim, ó. Tá? E aí o solvente tá aqui, ó. O solvente vai de novo. Aí normalmente a gente usa um outro tipo de solvente aqui, né? Que vai interagir de forma diferente a separar outras coisas que estão aqui, ó. Tá? E aí ele vai fazer com que essas manchas se decomponham em outros componentes. Então eu posso ter aqui que eu vou inventar, né? Um vermelho junto com não dá para ter vermelho aqui, né? Junto com outro amarelo, enfim, né? Então eu posso separar os componentes da minha amostra aqui de novo, usando um outro tipo de solvente, com uma outra natureza, com uma outra polaridade, né? Então aqui eu separei em função das polaridades e do tipo de interação que cada componente da amostra tem com a minha fase estacionária. Aqui eu posso fazer de forma diferente, por isso bidimensional. Faço numa dimensão, depois eu deito o papelzinho e faço na outra. Tudo bem? Essa daí é a cromatografia bidimensional. Também nunca fiz, tá? Essa daí eu não conheço. Estou trazendo para vocês o que tem na literatura. Eu particularmente nunca fiz. Eu fiz muita cromatografia em papel, assim, né? Quando eu estudei. Muita assim, né? Fiz inclusive análise quantitativa. Muito bem. Vamos partir agora para o detalhamento da técnica, tá? Como é que é a técnica de cromatografia em papel? Você tem a aplicação da amostra e padrões no papel. Colocar papel em cuba cromatográfica previamente em equilíbrio. Tempo de corrida cromatográfica, secagem ao ar livre ou com secador de cabelo e a revelação com agentes específicos. Então, as cromatografias planares, elas são muito parecidas nesse sentido. Vocês vão ver que a CCD tem mais ou menos o mesmo tipo de passo a passo. Então, olha lá, vamos ver como é que é. Vamos detalhar isso daqui na folhinha, ó. Cada um desses passos. Então, como é que eu faço, ó, a cromatografia em papel? Eu pego uma folha de papel e aí cada empresa tem um tipo de procedimento. Cada empresa, cada laboratório tem um procedimento para trabalhar com a tal da cromatografia em papel, né? Então, o procedimento ele é assim, ó. Você marque 1 centímetro ou 1,5 centímetros para aplicar a sua amostra, ou 2, né? Vai depender do procedimento. Você tem aqui
um espaço aqui, ó, que você deixa reservado para aplicar a sua amostra. Então vamos supor que aqui seja 2 centímetros. Eu aplico a minha amostra aqui, ó, 2 centímetros para cima. Então, e aí é claro que o papel ele tem um tamanho pré-determinado, ou é 10 ou é 15 centímetros de assim, e de assim também tem um tamanho, né? Cada empresa tem um procedimento diferente, tá? Desde que você faça sempre da mesma forma, não tem problema nenhum. Colocar o papel em cuba cromatográfica previamente em equilíbrio. Então, gente, a cuba cromatográfica pode ser um becker com um vidro de relógio em cima. Tem umas cubas cromatográficas mais, né, bonitinhas. Eu não vou ficar entrando muito nesse aspecto não, nesse detalhe. A gente está meio sem tempo, né? Estamos aí só com 3 semanas para trabalhar a cromatografia. E a cromatografia, o tio demora para trabalhar bonitinho, né? O tio demora umas 40 aulas. No bacharel demora quase 40 aulas, umas 30 e tralalá, né? Na licenciatura, a gente demora aí quase 30 aulas para dar cromatografia. Se a gente for nessa pegada de dar 40 aulas, daria mais ou menos uns 80 vídeos, né? 80 vídeos fora aqueles da instrumentação, né? Eu teria que montar uns 100 vídeos para vocês em 3 semanas, quase 100. É impossível fazer isso, então a gente vai, na medida do possível, fazendo um recorte do conteúdo, tá? Tentando destacar o mais importante do mais importante. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas vamos trabalhar, tá? Porque tudo que é muito simplificado às vezes perde sentido, né? Eu gosto de detalhar bem as coisas, para as coisas não se perderem, né? Para as coisas fazerem sentido. Mas vamos tocando então, vamos deixar de papo e vamos tocando. Muito bem, então eu deixo um espaço para aplicação da amostra, né? Eu tenho normalmente uma padronização da altura do meu solvente. Aqui pode ser 1 centímetro, pode ser 1,5 centímetros, desde que o meu solvente não encoste na minha amostra, tá? E aí eu tampo essa minha cuba cromatográfica junto com o papelzinho lá de pé, né? Ele fica normalmente encostado em alguma superfície ou tem algum equipamentozinho, né? Alguma coisa que segura ele. Vocês viram lá no vídeo, ele usou um negocinho para prender, tá? E aí você deixa um tempo para ocorrer a tal da corrida cromatográfica. O que é a corrida cromatográfica? Justamente uma corrida, né? O solvente vai percorrer a minha fase estacionária, né? A minha fase móvel vai percorrer a fase estacionária e vai promover a separação dos componentes da amostra, né? Essa separação se dá em função das diferentes interações entre a fase estacionária e os componentes da amostra, tá? Então é um jogo de empurra e segura, né? A fase estacionária sempre segurando e a fase móvel empurrando. Depois, terminado a corrida cromatográfica, né? Você vai ter lá os componentes. Aqui eu não estou nem pensando em cores, tá? Eu nem estou pensando em cores. Terminado a corrida cromatográfica, né? Você deixa lá um tempo e aí cada procedimento é de um jeito, né? Deixe a corrida cromatográfica ocorrer em 10 minutos, ou 15 minutos, ou 20 minutos, ou 5 minutos, né? Existe um tempo no procedimento, e depois você tira esse papel e faz a secagem. Pode ser secagem ao ar livre ou com secador de cabelo, tá? Então você percebe que o processo é bem rústico mesmo, tá? E aí depois, muitas vezes você tem a revelação com agentes específicos.
O que é essa revelação com agentes específicos? Você muitas vezes tem que borrifar essa minha plaquinha, quer dizer, esse meu papel, com alguma substância que reage quimicamente com os componentes que formam a minha amostra, tá? Existem várias formas, vários reagentes específicos. Tem lá vapor de iodo, eu posso usar uma luz, né, a luz ultravioleta, como agente de revelação, né, que pode promover alguma reação química. Então, muitas vezes, esses componentes são incolores, tá? Então, eu deixo a corrida cromatográfica acontecer e aí eu não vejo nada, eu tiro esse papelzinho, aí eu uso um reagente específico e aí esse reagente reage diferentemente com cada um dos componentes da minha amostra e aí esses componentes aparecem. E aí o que é que eu faço com isso aqui, ó? Com esse papel? Eu calculo os RFs. Ó, então vai existir aqui, ó, um RF. Ó, o tio tá fazendo com corzinha. Um RF específico para a substância verde e vai haver um RF específico para a substância amarela. Em função desses RFs, eu faço análise qualitativa, né? Então, vamos dar a fórmula do RF aqui, ó. O que é RF? Vamos definir aqui, ó. E aí a gente já calcula. Ó, RF é igual a DS sobre DM. Definição, vamos dar nome aos bois. O que é RF? Fator de retenção. O que é DS? É distância percorrida pelo componente da amostra. Distância percorrida pelo soluto. Tá? E o que é o DM? É a distância percorrida pela fase móvel. Tá? Então, fator de retenção é igual a distância percorrida pelo soluto dividido pela distância percorrida pela fase móvel. Professor, não entendi. Então, vamos lá. Vamos para a nossa corridinha cromatográfica. Ó, quando a gente olha para esse cromatograma, porque isso aqui é um cromatograma, né, de certa forma, porque ele é o registro físico da cromatografia, né? Então, você percebe o seguinte, ó, quando eu deixo a corrida acontecer, o solvente ele vai percorrer a minha fase estacionária, né? E aí você enxerga ele percorrer. Ele sobe, né, o papel por capilaridade. E aí você percebe que lá no finalzinho aqui, ó, deixa eu colocar de azul aqui, ó, o solvente percorreu até essa distância aqui, ó, né? Então, ó, isso aqui, ó, e aí você pode considerar essa distância ou essa distância, né? Cada procedimento é de um jeito, não importa se é essa ou se é essa, tá? Cada lugar é de um jeito, vai dar na mesma no final das contas, desde que você padronize o processo. Isso daqui, ó, é DM, distância percorrida pela fase móvel. Ela causa uma mancha no meu papel, né? A fase móvel. É que nem a calça molhada, sabe? Você pega lá, você está andando com uma calça que está grande para você, ela vai encostando no chão molhado. E aí, por capilaridade, você vai percebendo que vai subindo a água pela sua calça até o meio da canela, né? Então, você enxerga essa calça molhada. Aqui com papelzinho a mesma coisa, tá? Então, você tem como medir com uma régua essa distância que subiu. Você pode usar essa medida ou essa, a partir daqui de cima ou daqui de baixo, tanto faz.
Isso aqui é a distância da fase móvel. Muito bem. E a distância do soluto? Então, cada um teve um ds diferente, né? O soluto amarelinho percorreu essa distância. E o soluto verdinho percorreu essa distância. Então, tem como calcular o fator de retenção para cada componente na amostra. Olha lá, vamos supor que o dm tenha sido 10 centímetros. Tá? O ds do amarelinho tenha sido 6 centímetros. E o ds do verdinho tenha sido 9 centímetros. Então eu pego esses valores e calculo o RF para cada substância. Como é que fica o RF do verdinho? É a distância percorrida pelo soluto dividido pela distância percorrida pela fase móvel. RF é igual distância percorrida pelo soluto, 9 centímetros, dividido pela distância percorrida da fase móvel, 10 centímetros. RF é igual a 0,9. Consigo calcular o RF do amarelinho também. Como é que é o RF? A distância do soluto dividido pela distância da fase móvel. Vixe, tá acabando a bateria, hein? Se o vídeo parar aqui, não esquenta a cabeça. A gente continua no próximo. RF é igual. A distância percorrida pelo soluto é 6 centímetros. Dividido pela distância percorrida pela fase móvel, que é 10. Então, RF deu 0,6. Gente, é a partir desse RF que eu faço análise qualitativa, né? Porque isso é uma propriedade única de cada componente da amostra, né? Cada um vai interagir de forma diferente com a fase móvel e com a fase estacionária. Tudo bem? Então, o que dá a característica para essa substância ser o que ela é o fato de percorrer 9 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 centímetros. Né? Em função desses fatores de retenção é que eu sei qual componente que está ali na minha amostra. É assim que a gente analisa a maconha. Daqui a pouco o tio vai mostrar um procedimento para analisar maconha e cocaína dentro do laboratório. Tá? Cada componente que está ali na maconha, ele interage de forma diferente com a minha fase estacionária. Tá? Mas normalmente a maconha a gente faz com cromatografia de camada delgada, não faz em papel. Tá? Mas é bem interessante. Gente, olha só, tá dando 28 minutos. Eu vou continuar o próximo vídeo daqui, ó, porque existem algumas considerações a serem feitas a respeito dos RFs, beleza? Então, beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.